Olá, tudo bem? Deus disse que quem comesse da árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Mas Adão e Eva comeram e não morreram. O Edivaldo Souza, que segue o canal, fez o seguinte comentário: parabéns por sua abordagem. Sou uma pessoa com dúvidas terríveis e praticamente não encontro respostas, por isso sigo seu canal. Gostaria muito de ter sua opinião sobre Gênesis capítulo 2, versículo 17. Seria ali uma das primeiras mentiras da Bíblia, já que afirma que no dia que comer, certamente morrerá, e não morreu. Por favor, me dê sua opinião. Enfim. Eu devo dizer para o Edivaldo, em primeiro lugar, que aqui dificilmente ele vai encontrar respostas, O que ele pode encontrar, talvez, é uma maneira mais saudável e talvez mais lúdica de conviver com as dúvidas. Em relação à pergunta específica dele, essa passagem do Gênesis, Deus tinha acabado de criar o mundo. Claro que isso é segundo a visão bíblica, Sempre chega alguém novo no canal ali e pensa que eu acredito nessas coisas. Vamos deixar bem claro. Então Deus tinha acabado de criar o mundo, criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A passagem diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos que Eva foi tentada pela serpente, E ela e Adão comeram do fruto e não morreram. Agora, não morreram imediatamente, não morreram na hora, mas se tornaram mortais. Nós temos que ver que a ideia intrínseca do texto, no comecinho do Gênesis, é que Deus criou o ser humano para ser imortal, para não conhecer a morte. E o que levou o ser humano a se tornar mortal foi justamente o fato de ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso na tradição católica, no catolicismo popular, normalmente é visto como pecado original, que seria a desobediência a Deus, numa visão um pouco mais avançada. Ou para os mais puritanos, o fato de Adão ter pegado Eva, o que não tem nada a ver com o contexto do texto. Eu gosto muito dessa parte do Gênesis, esses primeiros capítulos do Gênesis. Isso é uma adaptação de um mito muito antigo, dos antigos sumérios. E como todo mito, ele tem a intenção de explicar o surgimento de algo. No caso particular aqui, explicar o surgimento, a criação do ser humano e o fato dele ter se tornado mortal. Eu vejo grande valor nesses mitos antigos, porque quanto mais antigo, quanto mais distante no tempo, menos intelectualizado era o ser humano. E sendo menos intelectualizado, menos dominado pelo intelecto, mais capaz de perceber os mecanismos mais básicos da mente, mais próximo da sua origem. E mais próximo, talvez, mais capaz de transcender a mente. A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza justamente o intelecto, simboliza o uso racional e prático da mente. Nós só consideramos uma coisa como boa se nós conhecemos outra coisa que nós consideramos como má. E é assim com tudo, Nós catalogamos as coisas, categorizamos elas como boas ou más a partir dos seus opostos, alto e baixo, longe e perto, claro e escuro. Nós só somos capazes de fazer essas distinções se conhecemos os opostos. A mente seleciona tudo, e a mente cataloga tudo o que conhecemos em categorias. Conforme avança o conhecimento humano, mais a mente fragmenta tudo. Isso acontece inclusive com nós
individualmente, né? Quanto mais conhecimento adquirimos, mais vamos fragmentando o conhecimento. Nós dividimos o conhecimento humano em categorias e compartimentamos tudo. Em cada compartimento, em cada ramo do conhecimento, se queremos conhecer mais, se queremos aprofundar o conhecimento, mais fragmentamos esse conhecimento. Um exemplo prático talvez seja o átomo, que já foi considerado a unidade indivisível de matéria. Aliás, átomo quer dizer justamente isso, né? O prefixo A com sentido de oposição ou negação, mais tomo, que quer dizer uma parte, né? E o átomo vem sendo cada vez mais subdividido, cada vez mais descobrem partículas que compõem o átomo. Nós podemos entender esse comecinho do Gênesis como uma tentativa de explicação do nosso ser primordial, de um estado de existência em que vivíamos em paz, num estado mais de observação do que de ação, um estado em que não existia tempo. O tempo só existe porque existe o pensamento. Nenhum animal sabe que vai morrer. Nenhum animal percebe a passagem do tempo. Nossa percepção do tempo se deve à nossa capacidade de memorizar e organizar o nosso arquivo de memórias de forma linear. E quem organiza as nossas memórias é justamente o pensamento. É o pensamento que nos dá a impressão de individualidade e que nos proporciona a percepção da finitude da vida. Nós sabemos que somos seres finitos, pelo menos nessa vida aqui que nós conhecemos, e o resto são especulações. Se acreditássemos que o mito do Gênesis, se acreditássemos que ele é um relato real, uma coisa que realmente teria acontecido, nós teríamos que concluir que o ser humano é um projeto que não deu certo. Deus, que poderíamos entender como sendo a nossa consciência integral, Deus então manifestou parte da sua essência criando o Jardim do Éden e criando o ser humano para viver nele. Mas essa criação ou manifestação do próprio Deus tinha um risco, que talvez não tenha sido suficientemente calculado. O risco de o ser humano começar a pensar, ou, se pensar fosse inevitável para agir sobre a terra, o risco de o ser humano se deixar escravizar pelo pensamento, que é o que aconteceu. O próprio Deus delegou a Adão a tarefa de dar nomes aos animais. Isso por si só já pressupõe a capacidade de pensar e catalogar, o que é uma característica da mente. Mas Deus não contava, talvez, com a curiosidade do ser humano de conhecer os opostos, de catalogar coisas como boas ou más. E é justamente esse o grande problema humano. Uma pessoa pode ser feliz, mesmo levando às vezes uma vida miserável. Eu conheço, pessoalmente, muitos casos assim. Mas de repente essa pessoa conhece alguém com muitas posses, né? Passa a conviver mais proximamente de alguém com muitas posses, com muito conforto, e aí começa a considerar a sua própria vida como má. Os antigos gnósticos acreditavam que esse mundo em que vivemos é o resultado de uma espécie de catástrofe cósmica. Eu diria que é um acidente da mente. Cada um de nós é um pensamento da mente, um pensamento que se aprofundou, tomou forma e imagem e vive na ilusão de que é independente. Essa passagem do Gênesis, para mim, representa o início da nossa existência material, o início da nossa existência física, e pode ser uma analogia do próprio nascimento, né? Pois depois de comer o fruto, os olhos de Adão e Eva se abriram, né? Isso é o que está escrito no Gênesis. Seus olhos se abriram, numa analogia das primeiras percepções que temos quando ainda somos bebês.
e percebemos que existem outras pessoas e uma série de objetos à nossa volta, né? E Adão e Eva se esconderam de Deus porque estavam nus, o que denota, ao mesmo tempo, o surgimento do pudor e a tentativa de se esconder da consciência, que é o que o ser humano mais faz ao longo da vida, se esconde da sua própria consciência. Se deixa escravizar pelo pensamento e se esconde da consciência. E a partir daí o homem é condenado a ganhar o pão com o suor do seu rosto, né? Ou seja, a trabalhar, o que nos ocupa a maior parte da nossa vida útil, e o que indica que antes não havia necessidade de trabalho, assim como não há necessidade de trabalho nos primeiros anos de vida. Para quem acredita que existem outros planos de existência, ou pelo menos para quem acredita que nós somos seres pré-existentes, né? Ou seja, que nós já existíamos de alguma maneira antes de encarnarmos, e isso para mim é uma possibilidade, nada mais do que isso, nós podemos entender que vivíamos em paz num plano de existência em que não há a percepção dos opostos, em que há apenas uma pacífica contemplação. E por curiosidade de experimentarmos o âmago das coisas, de entrarmos, né, no fundo das coisas, por nos fixarmos em alguma experiência específica, nos materializamos e temos então essa experiência carnal. E quem já é um pouco mais velho, né, quem aprendeu a observar a si mesmo, sabe que essa vida é efêmera, sabe que em momentos de crise ou de transcendência da mente, podemos vislumbrar todo o conjunto de experiências de uma vida inteira numa fração de segundo, e que, portanto, essa vida que nos parece tão cara, que nos parece tão real, ela é, na verdade, uma ilusão. Mas uma ilusão da qual podemos tirar aprendizados importantes, e o mais importante deles é o amor. Em última análise, o amor é o sentido da vida. Se existe alguma forma de continuidade da vida depois da morte, o amor é, possivelmente, o único elemento realmente importante que podemos levar dessa experiência terrena. Muita força e paz para você.